Fala investidor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês uma notícia bastante relevante que vai ajudar muito na liquidez desse fundo, que é o desdobramento de cotas do GGRC11. Para que a gente comece aqui, eu preciso apenas dizer que o desdobramento, seja de cotas, de ações, enfim, de qualquer instrumento financeiro aqui que estivermos falando a respeito da Bolsa de Valores, não muda o quanto você tem em relação a essa empresa, não muda o que você tem investido. Na verdade, isso, em tese, não muda em nada. O que ajudaria? Ajudaria na liquidez, porque imagina, você fez ali a compra das suas ações e sobraram ali, por exemplo, R$60. Você fala, poxa, eu já montei minha posição aqui nessa ação, já comprei o que eu precisava, eu vou querer colocar esses R$60 aqui num fundo imobiliário que eles chamam assim, de troco. E aí você vai lá, por exemplo, no MXRF, que está cotado seus R$10 e fala, tá bom, vou comprar esse fundo. Só que chega um determinado momento que você fica ali sem algumas opções mais interessantes. E você vê, por exemplo, o GGRC custando R$100, você fala, poxa, aquele 60 eu ainda não consigo. Mas e se ele custasse 10? Se ele custasse 12, R$13, por exemplo? Já seria, entre aspas, um fundo de troco. Claro, você permite que mais pessoas se tornem cotistas. E você permite, de uma certa maneira, que pessoas com menos dinheiro também consigam montar aos poucos uma determinada posição que para aquela realidade seja relevante. E aí qual que é o ponto que eu particularmente gostaria de esclarecer para vocês? Eu particularmente tenho cotas do GGRC desde quando eu comecei a investir na bolsa. Tanto é que eu vou mostrar para vocês, e basicamente aqui são as minhas anotações, e você vai ver aqui embaixo GGRC11 desde agosto de 2021 que eu recebi meus primeiros R$6,56 desse fundo. Desde então eu vim investindo no fundo, vim comprando mais e mais cotas, e se puxarmos aqui para a atual conjuntura, vamos ver só, ó, GGRC, aqui embaixo na linha 30, me pagando hoje R$117 por cota, tá bom? Para você ver que eu saí daqueles R$6 para 117, valores bastante expressivos. Claro, o tempo, a qualidade dos aportes e outros fatores, sim, me ajudaram nessa empreitada aqui para chegar num rendimento mais alto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é primeiro este comunicado aqui, que eu falo basicamente aqui do desdobramento de cotas, vou até aumentar para quem está no celular poder ver bem, o que eles querem propor. Eles querem dizer o seguinte, ó, no fechamento aqui, eles vão fazer uma divisão de uma proporção de uma cota se tornará 10. Então, no meu caso aqui, vamos supor que eu tenha, sei lá, as minhas 128 cotas. O que vai acontecer? Eles vão pegar esse valor e vão multiplicar por 10. Vai acontecer de eu ter 1.280 cotas, só que ao invés de cada cota que eu tenho valer ali seus R$130, R$113, por exemplo, vai valer 13,40, 13,30, basicamente isso que vai mudar. Então a minha participação dentro da empresa não vai mudar, o que vai mudar é escrituralmente. Isso é muito importante porque eu vejo diversas pessoas me perguntando se o desdobramento melhora, se o que vai acontecer com a participação que tinha. Enfim, a participação não muda, o que muda só é a liquidez, de você, talvez com R$200, você comprar apenas talvez uma cota, porque o GGRC é cotado, vou até mostrar aqui para vocês, o GGRC ele está sendo cotado a 113, já teve ali as suas máximas em 124. Então, com R$100 você consegue comprar uma cota, 200 ainda consegue comprar só uma cota. Então, custando mais barato, sendo mais barato esse fundo, fica mais democrático e você com 100, R$200 você consegue comprar uma maior quantidade. E isso te dá uma certa tranquilidade, porque você já começa a receber aquele centavo, já começa a receber alguma coisa. E isso traz um efeito psicológico muito interessante, tá? Mas não é só disso que os fundos vivem, né? De você desdobrar e ficar mais fácil para você investir. Você tem que saber se esse fundo, desde quando ele foi criado, lá em 2017, ele trouxe um retorno interessante. E tem uma ferramenta aqui no Clube FI que é muito interessante. Eu peguei aqui ó, o GGRC. Eu comecei aqui na minha data inicial, no dia 3/5 de 2017. Comprei o valor de 100 cotas, cada qual saiu num valor de R$100. Comprei, portanto, R$10.000. Eu sei que 10 mil para alguns pode ser muito, pode ser pouco, enfim, aqui depois você pode brincar com a sua realidade. Fiz aportes mensais de apenas R$100, algo que eu acredito que todo mundo consegue fazer, e até a data final de hoje. E olha só que legal esse gráfico que eles mostram aqui embaixo. Eles mostram com reinvestimento do dividendo, sem reinvestimento de dividendos e apenas valorização de cota. Ó,
com a valorização toda aqui dos dividendos e o reinvestimento, você teve aqui no bolso quase 200% de rentabilidade desde que o fundo ele veio aqui para a bolsa. Então, se estamos falando que é um fundo de 2017, nós temos basicamente aqui 7 anos. Se formos pegar essa rentabilidade de 200% e dividirmos por 7, isso dá uma rentabilidade anual de 28%. É para mim bastante coisa, afinal de contas eu tenho certeza que muitas carteiras sequer estão conseguindo uma rentabilidade próxima aqui a talvez 8, 10, 15%, acho difícil algumas pessoas estarem realmente conseguindo essa rentabilidade. Imagina num fundo imobiliário com reinvestimento dos rendimentos conseguir 28%. E claro, se você achou que é muito pouco, você tem a possibilidade de alocar em outros fundos, só que a qualidade do GGRC e o tamanho dele me parecem que fazem aqui coro à ideia de que nós temos que escolher para a nossa carteira bons fundos imobiliários e com bons fundamentos. E claro, para a gente falar de fundamentos, não podemos deixar de dar uma olhada aqui no seu relatório gerencial. Por quê? Quando você olha aqui, basicamente, nós temos 1 bilhão em imóveis, tá bom? Em ativos imobiliários. Ele tem um pouquinho aqui de passivos, mas você tem que entender bem o porquê que nós temos esses passivos aqui dentro do fundo. Basicamente, uma das empresas que já tinha a alocação de um galpão, ela chegou no GGRC e falou, olha, a minha empresa está crescendo. Eu preciso expandir esse galpão. Já que você tem uma parte aqui do terreno, vamos comprar um pouco mais do terreno em volta. Você constrói tudo isso aqui, tudo no seu risco, GGRC. Eu depois só vou alugar para você. Só que aí eu já vou fazer o seguinte, para me comprometer que eu vou honrar com toda essa construção, com esse dispêndio de tempo e de dinheiro que você vai ter, eu já vou renovar o contrato. E foi exatamente isso que eles fizeram. E aí por isso você tem aqui exatamente algum valor em débito, vamos dizer assim, para pagar no patrimônio do fundo, e ele tem assim uma alavancagem, é pequena, não é relevante dentro do fundo, mas claro, você deve olhar isso com bastante atenção na medida que as obras forem desenvolvendo e tudo mais. E aí o que você precisa continuar enxergando aqui? Você tem toda essa questão, você tem a diversificação geográfica, ele mostra aqui onde que eles estão no Brasil, e aqui você tem que enxergar um pouco da onde estão as receitas, tá bom? Você pode ver como é que funciona aqui, depois você pode baixar o relatório, mas tem itens que eu acho que são muito importantes de você entender. O GGRC não é um simples fundo imobiliário de galpões logísticos. Ele tem uma parte dele que é industrial. Tanto é que você vai ver aqui, ó, tipologia. Você vai ver que temos logístico, você tem industrial e você tem híbrido. O que acontece? O industrial representa aqui 24,74%. Logístico, 50%. E híbrido, esses outros aqui, 21%. E o que acontece? O fundo industrial ou híbrido industrial, ele tem vamos dizer assim, um contraponto que alguns especialistas trazem, que é, por exemplo, você colocou uma petroquímica lá dentro. Você colocou, por exemplo, uma Braskem da vida. E aí ela tem todo o fluxo que ela necessita dentro das suas atividades para então desembocar naquele galpão e ela conseguir, vamos dizer assim, colocar aqueles químicos em um determinado lugar para que ela consiga enviar para outro lugar, ou até mesmo naquele galpão ela coloca o maquinário para a própria produção que ela necessita. E o que acontece? Se, por exemplo, a Braskem sair e uma outra empresa, por exemplo, uma Suzano, ela decidir vir para cá. Não são atividades que normalmente se batem tanto e não são atividades que de vez em quando utilizam o mesmo maquinário. E aí qual que é o problema disso tudo? Que na hora de você modular esse galpão para receber o novo inquilino, o fundo ele acaba gastando muito dinheiro. De vez em quando ele tem que dar uma carência muito grande para o novo inquilino colocar as coisas dele lá dentro e isso pode ser um pouco negativo. Mas o que acontece? O próprio GGRC tem uma filosofia de investimento e eu acho isso muito interessante. Ele fala o seguinte, já que eu tenho esse risco, eu particularmente prefiro fazer contratos atípicos. Contratos que saem daquela ideia de 5 anos, que são os contratos típicos, e tem um prazo maior, de às vezes ali de 7, 8, 10, 20 anos, por exemplo. Então, olhando para essa composição aqui, você de uma certa maneira se protege sabendo que o fundo tem essas características, tá bom? Olhando aqui mais para baixo, você vai ver os indicadores de correção, quando que você tem vencimento de contrato, alguns aqui em 2025, uma boa parte para cima de 2030, tá? Então você tem coisas interessantes.
Eu quero mostrar tá um pouco mais aqui para cima para a gente ficar de olho. Eu sei que está pequeno, logo já vou esclarecer alguns pontos aqui, mas olha só, distribuição do resultado. Porque você, cotista, quer saber, tá bom, já entendi, gostei do fundo, vi que ele vai fazer o desdobramento, me pareceu interessante colocar um fundo base 10 na minha carteira. Agora, quanto que ele me paga? E aqui eu vou trazer você para o Status Invest, porque hoje ele está pagando um yield na casa aqui dos seus 10,19. Não será o yield que você deve razoavelmente esperar. Por quê? Eles já disseram que eles vão fazer um pagamento de 90 centavos. Se multiplicarmos esse valor pelos 12 meses, a gente chega a R$ 10,80, diferente, portanto, desses R$ 11,57. Se pegarmos, mais uma vez, esse valor de R$ 10,80 e dividirmos, tá bom, por 113,51, multiplicarmos por 100 para ter uma porcentagem, você vai ter um yield esperado neste fundo de 9,51. Claro, nós vamos ainda enxergar um pouco do que pode destravar valor para rendimentos nesse fundo, que eu particularmente sou extremamente otimista com isso, mas nós vamos ver logo mais. O que eu quero mostrar de antemão, para vocês saberem um pouco mais desse fundo, é que ele tem uma participação relevante dentro da sua receita na lojas americanas. 21,19% da receita do fundo advém de um galpão locado para Americanas. E o que acontece? Aqui você pode colocar, a depender do lado da balança, para o lado positivo, para o lado negativo. Se você imaginar aqui o que aconteceu com a Americanas já foi há um determinado tempo, e que até então ela não deu um sinal de que ela iria rescindir o contrato, já me soa mais ou menos que a Americanas quer continuar com as suas atividades, talvez agora não, vamos dizer assim, no espaço menor ou ter um market share menor do que tinha, mas viu que o galpão do GGRC era estratégico para continuar as suas atividades. De outro lado, você pode pensar, poxa André, 21% em cima da Americanas, eu não quero ter esse risco para mim, porque eu não acredito que a Americanas vai conseguir se reerguer, e não se reerguendo, eu vou ficar aqui com uma bucha de 21%. Só que aqui eu já preciso fazer um pequeno alerta. Eu sei que muitas pessoas vão olhar para o, vamos dizer assim, curto prazo, em que o galpão vai ficar vago, que nós teremos uma redução dos rendimentos, mas fundos imobiliários eles têm a vocação de serem imóveis que vão sempre trazer renda para a gente, seja lá Americanas ou qualquer outra empresa. E independentemente de ele ficar vago, você tem que enxergar que é um ciclo. Pode ser que lá no final do contrato, Americanas, ela honre por todo o tempo que ela vai ficar, e ela lá no final decida, não quero mais ficar aqui, eu quero ir para um galpão maior, quero ir para um galpão menor. Ou, por exemplo, nós temos aqui uma empresa de uma qualidade bem maior, que seria a própria Ambev, com 16,51%. Ela pode também chegar no final do contrato e falar, olha, não quero mais. Temos a Hering, temos a Copabras, Convolan, que já deu um certo problema, temos a Suzano aqui dentro. Então, assim, tem muita empresa boa para você enxergar e colocar aqui no final das contas na balança se vale a pena ou não. O padrão construtivo dos imóveis, para mim, é bastante razoável e, de uma certa maneira, saindo Americanas, talvez não de imediato, porque é um espaço grande, mas ela vai conseguir, sim, locar aos poucos. É um fundo imobiliário que já vem há muito tempo na bolsa e que tem mostrado bastante vencedor. Você pode ver aqui que, no geral, o GGRC, desde a sua criação, ele bateu tanto o IFIX, quanto o CDI, quanto o IPCA, tá bom? Desde 2017, como eu mostrei para vocês, estando aqui em cima, basicamente no topo, tem uma diferença razoável, tá bom? Então, mostrou-se aqui um fundo vencedor. Você vai ver na própria DRE que ele tem uma retenção de caixa no valor de 5 milhões, que ele não vai distribuir, porque está muito voltado lá aquelas obras que eu comentei com vocês no início. Um pouco dos dividendos, nós já falamos, e aqui eu acho que, vamos dizer assim, acomata todas as dúvidas que vocês têm. Olha só, qual o guidance de dividend yield para 2024? Eles colocam aqui que basicamente vai ficar em 90 centavos, que foi aquela conta que eu fiz com vocês. Mas eles falam que se eles conseguirem a venda de alguns ativos, recuperação de valores em abertos, no caso da Convolan, ele pode distribuir mais. Só que isso daqui, para mim, meio que tá fora de cogitação. O que eu acho que vai acontecer? Eles colocam aqui novos fatores, como aquisições, entrega da expansão da Santa Cruz e movimentações estratégicas podem contribuir para um resultado melhor. E onde que eu estou mais intrigado com essas duas primeiras aqui, com novas aquisições e entregas da expansão aqui do Santa Cruz. Por quê? Este fundo imobiliário ele já está sendo negociado aqui na casa do seu preço-valor patrimonial, tá aqui em cima, ó, de 1, tá bom? Está sendo negociado exatamente no P sobre VP, com uma redução um pouquinho mais forte ali da nossa taxa de juros. Eu acredito que essa cota ela deva subir ali para os R$120, né? A cota
aqui de mercado, seria mais ou menos ali para o 120, e eu acho que abriria um espaço legal para você emitir novas cotas e então conseguir fazer um remanejo ali, por exemplo, dentro do portfólio do fundo. Isso para mim seria bastante interessante. Tá? Para que a gente dê alguma passada, né, aqui no relatório, vou mostrar para vocês as obras que eles estão fazendo, tá? Daqui é o galpão que ele já tem, esse aqui é o canteiro de obras, né, que eles já estão fazendo expansão, enfim, tem bastante coisa interessante. Eu gosto desse fundo porque o gestor ele é extremamente transparente com tudo que ele faz, e é exatamente por isso que eles têm no YouTube vídeos que eles comentam o relatório deles, para que você saia lá do absoluto zero e consiga compreender todas as benesses e dificuldades que esse fundo ele passa. E exatamente para que você tenha uma compreensão bastante razoável, eu quis estender esse vídeo. Não porque é um fundo que eu invisto, mas porque eu acredito que o desdobramento vai democratizar o acesso aos fundos imobiliários. E o GGRC, vendo que outros fundos tiveram uma experiência positiva com o desdobramento de cotas, ele foi nesse sentido e me parece que foi de forma acertada. E para que a gente tenha então o acompanhamento desse fundo, deixa aqui embaixo se você investe, se você gostou desse formato de vídeo, se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, deixa o seu ticker aqui porque eu vou estar fazendo aqui alguns vídeos para que a gente consiga ler o relatório gerencial de forma bastante minuciosa, para que então enxerguemos se é bom, se não é, para que a gente tire então nossas dúvidas sobre fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!